A missa fúnebre do rei Tart é algo que muitos de nós deixamos de lado. E quando vemos um momento como este, ele realmente une a todos. Sim, isso aconteceu durante a celebração do ano de Language Not Registered for Generation, o ano da decadência dos hieróglifos. Por mais de um século, o mundo contemplou o rosto dourado de um jovem rei, sem jamais ver o que se escondia por trás dele. No final de Language Not Registered for Generation, uma equipe de físicos levou um scanner quântico para o grande museu egípcio fora do horário de funcionamento, com a intenção de realizar apenas um teste de rotina na máscara mortuária de Tutankhamon. A máscara de ouro de Tutankhamon é reconhecida como uma das obras de arte mais famosas do mundo. Mas o que apareceu em suas telas era impossível. Sob os hieróglifos que soletravam Tutankhamon, outro nome jazia oculto, achatado e apagado da história. A quem pertencia? E por que foi deliberadamente escondido? Naquele instante, a máscara que cativou milhões tornou-se a chave para um segredo enterrado por Language Not Registered for Generation anos. Essa descoberta poderia mudar tudo o que pensávamos saber sobre a Era de Ouro do Egito. As respostas, enterradas sob camadas de ouro e engano, estão apenas começando a emergir. Ouro, mentiras e faraós. Para entender a magnitude dessa descoberta, primeiro é preciso entender o que a máscara representa. Em novembro de Language Not Registered for Generation, um arqueólogo britânico chamado Howard Carter fez a descoberta mais espetacular da história da arqueologia. Após anos de buscas no Vale dos Reis, ele descobriu a entrada de uma tumba que permanecera selada por mais de 3 milênios. Quando espiou por um pequeno buraco na entrada e seu assistente perguntou o que ele via, Carter teria sussurrado: "Coisas maravilhosas." Isso era um eufemismo. Dentro da tumba havia um tesouro inimaginável. Carruagens douradas e camas cerimoniais, caixas de joias e vasos de alabastro, estátuas de deuses e guardiões em eterna vigília. Um trono real coberto de folhas de ouro. E na câmara mortuária, aninhada dentro de 3 caixões ornamentados, um dentro do outro como bonecas russas, jazia a múmia do jovem faraó Tutankhamon. Finalmente, o corpo, agora mumificado, é envolto da cabeça aos pés em centenas de metros de bandagens de linho. Seu rosto coberto por uma máscara de ouro maciço que se tornaria a imagem mais reconhecida do mundo antigo. A máscara é verdadeiramente deslumbrante. Ela tem Language Not Registered for Generation centímetros de altura e pesa mais de Language Not Registered for Generation quilos de ouro maciço, mais pesado que uma bola de boliche, moldado no rosto sereno de um rei adolescente. Os olhos são incrustados com obsidiana e quartzo, conferindo-lhes uma qualidade perturbadoramente realista. As sobrancelhas e o delineador são feitos de lápis lazuli, a pedra azul profunda que os antigos egípcios valorizavam acima de quase todas as outras. Faixas de vidro colorido adornam o cocar real. Uma cobra e um abutre, símbolos do Alto e Baixo Egito, emergem da testa, declarando o domínio do portador sobre o reino unificado. Para os antigos egípcios, isso não era mera arte. Era tecnologia sagrada. Eles acreditavam que o ouro era a carne dos deuses, imperecível e eterno. O propósito da máscara era proteger a múmia do faraó e ajudar sua alma, seu corpo, a reconhecer seu próprio corpo na vida após a morte. Sem esse rosto dourado, o espírito do rei poderia vagar perdido para sempre, incapaz de encontrar o caminho de casa. No verso da máscara, hieróglifos do Livro dos Mortos estão esculpidos no ouro, encantamentos mágicos destinados a guiar e proteger o faraó em sua jornada pelo submundo. Tudo neste objeto foi concebido para garantir a imortalidade. E de certa forma, funcionou. Language Not Registered for Generation anos depois, Tutankhamon é o faraó mais famoso que já existiu. Seu rosto dourado é reconhecido em todos os cantos do mundo. Mas quase desde o momento de sua descoberta, os especialistas notaram detalhes que não se encaixavam. A máscara era linda. Sim, era magnífica. Mas havia algo de errado. As pistas estavam lá desde o início, escondidas à vista de todos, esperando que alguém olhasse com atenção suficiente para enxergá-las. O problema dos Language Not Registered for Generation dias. O primeiro problema era o tempo. O rei Tutankhamon morreu repentinamente por volta dos Language Not Registered for Generation anos, provavelmente de uma infecção após uma grave fratura na perna. Sua morte foi inesperada, e no Egito Antigo, mortes inesperadas criavam verdadeiros pesadelos logísticos.
Segundo a lei religiosa egípcia, um faraó tinha que ser mumificado e sepultado em um prazo exato de Language Not Registered for Generation Dias. Isso não era uma sugestão, mas sim uma ordem divina. O período de Language Not Registered for Generation Dias correspondia ao momento em que a estrela Sirius desaparecia no horizonte a cada ano. E os egípcios acreditavam que a alma do faraó passava por uma jornada semelhante através da escuridão antes de emergir para a vida eterna. Pense em tudo o que precisava acontecer nesses Language Not Registered for Generation Dias. O corpo tinha que ser lavado, purificado e embalsamado. Um processo complexo que envolvia a remoção dos órgãos internos, tratamento com sal de natrão e o cuidadoso envolvimento em centenas de metros de bandagens de linho. O túmulo tinha que ser preparado, suas paredes pintadas com cenas da vida após a morte, suas câmaras abastecidas com tudo o que o rei precisaria para a eternidade. 3 sarcófagos encaixados um no outro tinham que ser construídos e decorados. Milhares de artefatos tinham que ser reunidos, abençoados e organizados de acordo com especificações rituais precisas. E a máscara mortuária, com mais de Language Not Registered for Generation quilos de ouro maciço, moldada e polida à perfeição, teve que ser criada do zero. 70 dias para toda a sua confecção. Ourives modernos estimam que criar uma máscara dessa qualidade, mesmo com as ferramentas atuais, levaria meses de trabalho em tempo integral. Os antigos egípcios eram mestres artesãos, mas trabalhavam com ferramentas de bronze e fornos a carvão. O cronograma parecia impossível. E quando os arqueólogos examinaram a própria tumba, encontraram evidências que confirmaram suas suspeitas. A câmara funerária era minúscula, muito menor do que a de qualquer outro faraó no Vale dos Reis. As pinturas nas paredes mostravam sinais de terem sido feitas às pressas, com pinceladas visíveis e áreas que pareciam inacabadas. O enorme sarcófago de pedra apresentava lascas nos cantos, como se os trabalhadores tivessem tido que forçá-lo para um espaço muito pequeno, danificando-o na pressa. O quadro que se delineava era perturbador. Não parecia o enterro meticulosamente planejado de um rei-deus. Parecia uma obra feita às pressas, uma corrida frenética para sepultar um adolescente morto antes do prazo de Language Not Registered for Generation Dias. E se o próprio túmulo era improvisado, o que dizer dos tesouros em seu interior? E da máscara? Os tesouros roubados. À medida que os estudiosos analisavam os artefatos do túmulo de Tutankhamun com mais atenção, um padrão inquietante emergiu. Muitos dos objetos pareciam não ter sido feitos para ele. Estátuas apresentavam feições que não correspondiam à múmia do rei. Joias pareciam ter sido desenhadas para o corpo de uma mulher. Os cartuchos, molduras ovais contendo os nomes reais, apresentavam sinais de alteração, com um nome gravado sobre o outro. A tumba estava repleta de objetos reaproveitados, originalmente criados para outra pessoa, e reutilizados às pressas para o sepultamento do jovem rei. Isso não era necessariamente escandaloso. Os sacerdotes do Antigo Egito eram pessoas práticas. Se um faraó morresse inesperadamente e não houvesse tempo para criar novos equipamentos funerários, eles usariam o que estivesse disponível. O importante era concluir os rituais a tempo. Os deuses entenderiam. Mas a máscara era diferente. A máscara era o objeto mais importante de todo o sepultamento. Era o rosto que representaria o faraó por toda a eternidade. Certamente os sacerdotes não teriam cedido nesse ponto. Então, os pesquisadores notaram as orelhas. A máscara tem orelhas perfuradas, pequenos orifícios nos lóbulos onde brincos seriam colocados. Na arte egípcia antiga, esse era um detalhe significativo. Orelhas furadas eram representadas apenas em mulheres e crianças. Um faraó adulto do sexo masculino, especialmente no contexto sagrado de uma máscara funerária, jamais seria retratado com orelhas furadas. Seria como colocar uma coroa em um camponês. O simbolismo estava completamente errado. Alguns egiptólogos tentaram justificar isso. Talvez fosse uma escolha estilística. Talvez Tutankhamun tivesse usado brincos quando criança e os artistas optaram por homenageá-lo. Mas as explicações pareciam forçadas. Orelhas furadas em uma máscara funerária de faraó simplesmente não eram comuns. Havia também a questão do próprio rosto. Especialistas que compararam a máscara com outras representações de Tutankhamun notaram que as feições pareciam diferentes. O queixo era mais delicado, as maçãs do rosto mais altas, a impressão geral era mais suave, mais feminina.
E o ouro do rosto tinha uma cor ligeiramente diferente do ouro do adorno de cabeça, um tom avermelhado que sugeria que poderia ter vindo de uma fonte diferente. Uma teoria começou a se formar, sussurrada a princípio nos corredores acadêmicos e depois debatida abertamente em revistas e conferências. E se a máscara não tivesse sido feita para o rei Tutankhamon? E se tivesse sido feita para outra pessoa? Alguém cujo rosto tivesse sido recortado e substituído por um novo com as feições do jovem rei? A rainha que desapareceu. Se a máscara tivesse sido roubada de alguém, só havia uma candidata plausível. Seu nome era Nefertiti, e ela foi uma das figuras mais poderosas e enigmáticas da história do Egito Antigo. Ela era a grande esposa real do faraó Akhenaten, pai de Tutankhamon, o que a tornava madrasta do jovem rei. Mas ela era muito mais do que uma consorte. Registros e obras de arte antigas a retratam como uma corregente, derrotando inimigos e fazendo oferendas aos deuses, atividades normalmente reservadas apenas aos faraós. O famoso busto pintado de Nefertiti, descoberto em Language Not Registered for Generation, revela uma mulher de extraordinária beleza, com maçãs do rosto proeminentes, um pescoço gracioso e uma aura de serena autoridade. Mas sua história termina em mistério. Por volta do 12º ano do reinado de Akhenaton, Nefertiti simplesmente desapareceu dos registros históricos. Seu nome some dos monumentos. Sua imagem deixa de aparecer em obras de arte. É como se ela tivesse sido apagada da existência. Durante décadas, os estudiosos presumiram que ela havia morrido, talvez vítima de uma peste que assolou a corte real. Mas outra teoria ganhou força. Alguns historiadores acreditam que Nefertiti não morreu. Eles acreditam que ela mudou de nome e se tornou faraó. As evidências são circunstanciais, mas convincentes. Pouco depois do desaparecimento de Nefertiti, um novo corregente surge nos registros, governando ao lado de Akhenaten sob o nome de Trono Nefernuatin. O próprio nome já entrega tudo, pois incorpora o nome da própria Nefertiti. Após a morte de Akhenaten, este faraó parece ter governado sozinho por um breve período antes de Tutankhamun ascender ao trono. Se essa teoria estiver correta, então Nefertiti não era apenas uma rainha. Ela era uma faraó por direito próprio, com direito a todos os equipamentos funerários que seu status exigia, incluindo uma máscara mortuária de ouro. A cronologia se encaixa perfeitamente. Nefertiti teria morrido pouco antes de Tutankhamun. Seus equipamentos funerários já estariam prontos e à espera. Quando o jovem rei morreu inesperadamente, seus sacerdotes teriam enfrentado uma escolha impossível: enviá-lo para o além sem uma máscara adequada ou pegar uma emprestada de sua madrasta, que havia falecido recentemente. Orelhas furadas, traços femininos, o ouro diferente. Tudo fazia sentido se a máscara tivesse sido criada para uma mulher e modificada às pressas para um homem. Mas isso era apenas uma teoria. Sem provas concretas, sem evidências de que a máscara havia sido alterada, permanecia apenas especulação. E então aconteceu o acidente que mudou tudo. A identidade secreta de Tutankhamon. Em Language Not Registered for Generation, o mundo recebeu uma notícia que deixou egiptólogos e profissionais de museus horrorizados. Agora, no Egito, um país que se esforça para exibir seus próprios artefatos históricos, muitos dos quais se encontram em museus em outras partes do mundo. Durante uma limpeza de rotina no Museu Egípcio do Cairo, a máscara dourada do rei Tutankhamon foi danificada. A barba cerimonial trançada, um símbolo da realeza divina que conectava o faraó a Osíris, deus do submundo, se partiu. O que aconteceu em seguida piorou a situação infinitamente. Em vez de chamar especialistas em restauração, a equipe do museu entrou em pânico. Eles pegaram um tubo de epóxi, aquele adesivo industrial que se usa para consertar um cano com vazamento ou uma peça quebrada de carro, e colaram a barba de volta. Espalharam o excesso de cola pelo queixo dourado, na esperança de que ninguém percebesse. Todos perceberam. O maior tesouro arqueológico do mundo, que havia sobrevivido intacto por mais de Language Not Registered for Generation séculos, fora desfigurado por cola de loja de ferragens. A reação foi imediata e furiosa. O governo egípcio abriu uma investigação. Funcionários do museu foram punidos e uma equipe de especialistas internacionais, liderada pelo conservador alemão Christian Ekman, foi contratada para desfazer o estrago e restaurar a máscara à sua condição original.
Ekman percebeu que esse desastre também representava uma oportunidade sem precedentes. Pela primeira vez desde que Howard Carter retirou a máscara da múmia de Tutankhamun, em Language Not Registered for Generation, o artefato poderia ser examinado com equipamentos científicos modernos. Antes de recolocar a barba corretamente, a equipe de Ekman submeteria a máscara à análise mais completa de sua história. Eles usariam todas as ferramentas à sua disposição para responder à questão de Nefertiti, de uma vez por todas. O veredito do raio-x. A principal tecnologia empregada pela equipe de Ekman foi a fluorescência de raio-x, ou XRF. Essa técnica funciona bombardeando um objeto com raios-x, o que faz com que os átomos do material emitam sua própria radiação característica. Ao analisar essa radiação, os cientistas podem determinar a composição química exata do objeto, até mesmo em nível de elementos traço. Se a máscara tivesse sido alterada, se um novo rosto tivesse sido soldado a um cocar existente, a análise por XRF revelaria isso. Diferentes lotes de ouro possuem diferentes assinaturas químicas. Pequenas variações nas quantidades de prata, cobre e outros metais misturados na liga. A solda apareceria como uma camada química distinta. As emendas seriam visíveis como descontinuidades na estrutura metálica. A equipe de Ekman passou meses escaneando cada centímetro da máscara. Eles analisaram o rosto, o adorno de cabeça e o cartucho com o nome real. Procuraram por qualquer sinal de que o artefato tivesse sido modificado. Quando os resultados chegaram, a comunidade egiptológica respirou aliviada. A máscara, declarou Ekman, era autêntica. O ouro do rosto e o ouro do adorno de cabeça tinham a mesma composição química. Provinham do mesmo lote de metal. Não havia evidências de desgaste, nem emendas ocultas, nem sinal de que um rosto diferente tivesse sido ali aplicado. Ekman apresentou um argumento particularmente elegante para explicar por que o rosto não poderia ter sido substituído. A máscara possui delicadas incrustações de vidro azul ao redor dos olhos e nas listras do cocar. O vidro é frágil. Se os artesãos antigos tivessem soldado um novo rosto à máscara, o processo teria exigido temperaturas superiores a Language Not Registered for Generation graus Fahrenheit, aproximadamente Language Not Registered for Generation graus Celsius. Um calor daquele tipo teria rachado ou derretido o vidro instantaneamente. Mas o vidro estava perfeito, intacto. A conclusão parecia inevitável. A máscara havia sido criada como uma peça única especificamente para o rei Tutankhamon. Quanto às orelhas furadas, Ekman sugeriu que se tratava simplesmente de uma convenção artística, ou talvez uma referência à infância de Tutankhamon. Os traços femininos eram resultado do estilo artístico de Amarna, popular na época. A ligeira diferença de cor no ouro era um truque de luz ou uma escolha estética deliberada. Cada anomalia tinha uma explicação. A teoria de Nefertiti estava descartada. A equipe de Ekman removeu cuidadosamente a resina epóxi, recolocou a barba usando cera de abelha, o mesmo adesivo natural que os antigos egípcios teriam usado, e declarou a máscara restaurada e o mistério resolvido. O caso estava encerrado, mas não se tratava de uma revelação quântica. Para um pequeno grupo de pesquisadores, as conclusões de Ekman sobre a máscara de Tutankhamon pareciam incompletas. O prazo de Language Not Registered for Generation Dias ainda era difícil de acreditar. As orelhas furadas violavam todas as convenções da arte fônica. Os delicados traços femininos pareciam destoar no rosto de um adolescente. Os céticos argumentavam que o problema não eram os dados de Ekman, mas sim as limitações de sua tecnologia. Os raios-x podem detectar densidade e composição, mas e se o artesão tivesse sido mais habilidoso do que qualquer máquina poderia perceber? E se o ouro usado para preencher os furos na orelha fosse do lote original? E se o cartucho tivesse sido achatado a marteladas e esculpido novamente sem a adição de metal novo? E se o rosto tivesse sido fixado por trás, deixando a frente impecável? Os raios-x veriam tudo isso como um único objeto inalterado. Eles não conseguem revelar o histórico térmico do metal, detectar reaquecimento ou expor junções com apenas alguns átomos de espessura. Para perceber isso, era necessária uma abordagem completamente nova, uma tecnologia que não existia na época em que Ekman trabalhava. Em Language Not Registered for Generation, essa tecnologia chegou. A imagem por ressonância quântica, ou QRI, soa como ficção científica. Em vez de passar raios-x através de um objeto, a QRI dispara partículas quânticas contra o alvo.
As partículas interagem com átomos individuais, revelando não apenas sua composição química, mas também sua história física. Ele consegue detectar padrões de tensão, variações na estrutura cristalina e parece invisível a qualquer outro método, onde duas peças de metal se tornam molecularmente indistinguíveis. Sob o codinome Projeto Osíris, o Poço de Osíris é anterior às pirâmides. Físicos e egiptólogos obtiveram permissão do Ministério das Antiguidades do Egito para escanear a máscara. Oficialmente, tratava-se de uma demonstração tecnológica, não de uma investigação. Numa noite de Language Not Registered for Generation, após o museu fechar, o scanner entrou em funcionamento, mapeando a estrutura atômica da máscara camada por camada. Horas de dados confirmaram as descobertas de Ekman até que o cartucho apareceu. Cartou e um cartou são uma espécie de assinatura. O que o scanner revelou ali mudaria tudo o que pensávamos saber sobre Tutankhamun e a máscara que havia escondido seus segredos por Language Not Registered for Generation anos. O fantasma no ouro. A primeira anomalia detectada pelo scanner estava ao redor da borda do rosto. A imagem quântica revelou o que a equipe chamou de fantasma térmico, uma assinatura molecular que indica que o ouro, em um contorno preciso, foi aquecido a uma temperatura diferente da do metal circundante. Ekmini estava certo ao afirmar que a soldagem tradicional teria danificado as incrustações de vidro. Mas os antigos artesãos não soldavam pela frente. Eles fixavam a face por trás, usando uma técnica de aquecimento de alta pressão que deixava a superfície frontal intacta. Os raios X revelaram um rosto sem marcas. O scanner quântico detectou os padrões de tensão que indicavam que ele havia sido recortado e recolocado. Em seguida, foram analisadas as orelhas. Os raios X mostraram ouro maciço. O scanner quântico encontrou 2 pinos cilíndricos perfeitos, hastes de ouro que haviam sido inseridas nos orifícios originais e, em seguida, marteladas e polidas até se tornarem invisíveis. Os pinos eram feitos da mesma liga metálica do restante da máscara, razão pela qual a análise por fluorescência de raios X não os detectou, mas o scanner quântico detectou diferenças na estrutura granular do metal e no histórico de resfriamento. As orelhas haviam sido perfuradas. Alguém havia preenchido esses orifícios, mas foi o cartucho que forneceu a prova final e inegável. Os raios X revelaram apenas os hieróglifos que soletravam o nome de Tutankhamun. O scanner quântico analisou mais profundamente, detectando o deslocamento atômico sob a superfície. O ouro naquela área havia sido martelado, achatado e raspado de uma forma que não havia ocorrido no restante da máscara. A inscrição original havia sido apagada completamente. Seus personagens foram obliterados por meio de violência cuidadosa e deliberada. E o scanner quântico conseguiu fazer algo que nenhuma tecnologia anterior jamais havia realizado. Ao mapear os vestígios microscópicos da martelagem original, as tênues impressões deixadas na estrutura atômica do metal, foi possível reconstruir digitalmente o que ali existia. A equipe executou o algoritmo de reconstrução. Lentamente, como uma fotografia revelada em um quarto escuro, o fantasma dos hieróglifos originais emergiu em suas telas. O nome que apareceu não era Tutankhamon. O nome era Nefer-Neferuatan. Esse era o nome de trono que se acredita ter sido usado por Nefertiti quando ela se tornou faraó. A teoria de Nefertiti não era apenas possível, agora estava comprovada. A máscara que mentia. A varredura quântica finalmente revelou a história oculta por trás de um dos artefatos mais famosos da história. Quando o rei Tutankhamon morreu repentinamente aos Language Not Registered for Generation anos, não havia uma máscara pronta para seu sepultamento. Com apenas Language Not Registered for Generation dias para o prazo final, os sacerdotes enfrentaram uma tarefa impossível. Eles não conseguiriam confeccionar uma máscara de ouro de Language Not Registered for Generation KGs do zero a tempo. Mas havia outra opção. A faraó anterior, Nefertiti, que reinava como Neferuatan, havia morrido recentemente, deixando para trás uma máscara funerária completamente pronta. A decisão provavelmente tomada por Yai, que mais tarde ascenderia ao trono como faraó, foi ousada. Eles transformariam a máscara de Nefertiti em Tutankhamon. O trabalho tinha que ser impecável. Artesãos preencheram suas orelhas perfuradas com hastes de ouro, recortaram cuidadosamente seu rosto, preservando o cocar e as incrustações de vidro, e então esculpiram uma nova imagem do jovem rei. Usando aquecimento sob alta pressão,
Fixaram o novo rosto sem danificar a superfície. Finalmente, enfrentaram a tarefa mais delicada: apagar seu nome. Em vez de simplesmente riscá-lo, o que seria óbvio, martelaram o cartucho até ficar plano, obliterando todo vestígio de Neferuatam. E então esculpiram novamente os hieróglifos de Tutankhamon. Por 3 milênios, ninguém suspeitou de nada. Os raios-x padrão em exames arqueológicos por décadas não revelaram nada de errado. Somente a imagem quântica, capaz de ler a história térmica de átomos individuais, poderia desvendar a verdade. Essa descoberta reformula nossa compreensão da história do Antigo Egito. Se a máscara era originalmente de Nefertiti, ela era mais do que uma rainha consorte. Ela era uma faraó por direito próprio, encomendando equipamentos funerários reais e garantindo que seu legado perdurasse. Sua borracha foi um ato deliberado, uma tentativa sistemática de apagar da memória uma das mulheres mais poderosas do Egito. A revelação também levanta questões perturbadoras. Que outros artefatos, estudados e aceitos há muito tempo, ainda podem esconder segredos invisíveis à tecnologia convencional? Quantas verdades estiveram ocultas à vista de todos, aguardando novas ferramentas para expô-las? Há uma justiça poética no que foi revelado. Nefertiti foi apagada da história, seu nome diluído, suas feições desfiguradas. No entanto, ela teve a palavra final. Durante um século, o mundo contemplou a máscara dourada de Tutankhamon Khamun, acreditando que ela pertencia inteiramente ao jovem rei. Na realidade, contemplavam sua arte, sua engenhosidade, sua reivindicação de imortalidade, que sobreviveu a todas as tentativas de apagá-la. O rosto pode ser de Tutankhamon, mas a máscara, o ouro, o trabalho artesanal, os encantamentos sagrados permanecem dela. Por Language Not Registered for Generations séculos, sua presença permaneceu silenciosa, aguardando uma tecnologia capaz de lhe dar voz. Hoje, a máscara repousa no Grande Museu Egípcio, admirada por milhões que ainda desconhecem o que se esconde por trás de sua aparência. Eles veem apenas o rosto sereno de Tutankhamon, sem saber que estão testemunhando uma farsa, uma improvisação desesperada diante da morte e o legado oculto de uma rainha que se recusou a ser esquecida. Finalmente, a humanidade pode ver o que o mundo ignorou. O maior artefato da história não é apenas de Tutankhamon. É o triunfo de Nefertiti sobre o tempo, o poder e o apagamento deliberado. A máscara dourada de Tutankhamon finalmente revelou um segredo guardado por Language Not Registered for Generation anos. Mas isso é apenas o começo. Cada artefato, cada tumba, cada objeto antigo pode conter verdades que jamais imaginamos. Ocultas sob camadas de ouro, pedra e engano. Que outras histórias foram enterradas aguardando que a tecnologia as revelasse? E se a máscara de um jovem rei pôde ocultar uma mentira com tanta precisão por 1 milênio, o que isso significa para as histórias que pensamos conhecer? O passado não está mais em silêncio, e a próxima revelação poderá mudar tudo.